começando aqui nosso assunto de hoje, né? Nossa última partezinha do assunto, vai ser até rapidinho hoje, como eu falei para vocês. E aqui, gente, nessa aula de hoje, a gente vai ver aqui só algumas mudanças, certo? Tá vendo aqui em cima o nome? Olha o título aqui da nossa aula de hoje. As mudanças sociais, né? As mudanças sociais na Baixa Idade Média, ou seja, no finalzinho, né? Ali quando o feudalismo já estava acabando, tá, gente? Até porque a partir do próximo ano, sétimo ano com vocês, espero que todo mundo esteja lá, a gente já vai começar já a partir do século XVI, ou seja, do final da Idade Média, tá? Então vamos lá, na aula de ontem, só para dar uma rápida revisada, tá? Na aula de ontem a gente viu aqui a luta dos camponeses, né? Que eles começaram agora a ter um tipo de pensamento agora de mudança, né? Ou seja, eles começaram a lutar agora pela liberdade, começaram a lutar por uma vida melhor e tudo mais, tá? Que eles pensaram que podia mudar de vida, né? Exatamente, né? Eles começaram a ter uma nova visão de mundo, né? Lembrando lá daquela teoria do livre-arbítrio, né? Ou seja, você é livre para lutar pelo seu próprio futuro, certo? E aí a gente chegou aqui nessa parte, né? Crise do século XIV, né? No caso, eu até falei para vocês, né? Que talvez isso aqui seja até uma questão de prova, né? Eu comentei com vocês, né? Esses aqui são os 3 motivos do fim do feudalismo, né? Do fim da Idade Média. O primeiro motivo foi a crise agrária, no caso, né? Deixa eu falar aqui, tá? Por enquanto não me interrompam. Então, crise agrária, né? Então, no caso aqui, a questão da fome, né? Então, o clima estava ruim, né? Estava matando muita plantação, né? As pessoas começaram a produzir menos, começou a faltar comida, né? Então, fome. Resumidamente, palavra-chave. Eu até falei para vocês ontem, né, sobre isso. Primeira palavrinha-chave, fome. O segundo motivo foi uma crise econômica, com relação a dinheiro. Por quê? Se você não produz, você não tem como vender, né? E a pouquinha comida que você tem que colocar num preço alto para poder compensar para vender. Então isso gerou o quê? Segunda palavrinha-chave, miséria. As pessoas começaram a passar necessidade. E o terceiro motivo, lá embaixo, uma crise social, né, na sociedade. Por quê, gente? Principalmente por causa daquelas que a gente comentou, né? Ó, muitas doenças, falta de higiene, as guerras, né, no caso das cruzadas, a baixa taxa de natalidade, como eu falei ontem para vocês, natalidade, pessoas nascendo, mortalidade, pessoas morrendo. Então perceba, pessoas nascendo estava baixo, mas pessoas morrendo estava alto. Então, se morre muita gente e nasce pouco, a população vai diminuir e quase acabar, né? E lembrando lá que a peste negra matou, né, um terço da população, certo? E aí, lá no finalzinho, né, várias revoltas dos camponeses e a palavra-chave aqui seria morte, né? Então, crise agrária, crise econômica e crise social. Fome, miséria e mortes. Isso aqui foram os 3 motivos que levaram a Idade Média a acabar, né? Ou seja, o feudalismo a acabar. Bom, então a partir de agora é tudo novo para vocês, tá? A gente vai ver aqui algumas mudanças que ocorreram em cada lugarzinho, tá? Em cada classe, certo? Então, a primeira que a gente vai analisar aqui hoje, nós vamos ver aqui a mudança no clero, ou seja, na Igreja Católica, né? O que foi que mudou na Igreja Católica, né? Quando chegou nessa questão da Idade Média, né? Da Baixa Idade Média, o que foi que mudou? Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Perdeu parte de seus poderes, pois estava menos ligado. Gente, essa palavra aqui, aristocracia, muitas pessoas não sabem o que significa. Gente, aristocracia são os nobres, tá? São os ricos, os fazendeiros, tá? Os comerciantes. Aristocrata. Os aristocratas. É Isso. muito difícil falar esse É nome. difícil, né? São os aristocratas. Aristocrata. Isso, Aristocrata. aristocratas, certo? Então, gente, aristocrata é aquele que é um rico, tá? Ou seja, aquele um nobre, tá? Um nobre rico, certo? Vocês podem até anotar essa palavrinha aí, que nem eu tô vendo aqui a Letícia tá escrevendo ali, tá? Vocês podem até seguir o exemplo da Letícia e anotar aí também para vocês nunca mais esquecer, tá, gente? A aristocracia vem da palavra aristocrata, significa um nobre rico, tá? Agora eu consegui resumir top para vocês. A aristocracia vem de aristocrata, que nada mais é do que um nobre rico, certo? É um nobre rico. Então, gente, resumidamente aqui, ó, então a Igreja Católica ela perdeu um pouquinho, né? Um pouquinho só, tá? Mas ela ainda estava muito poderosa, certo? Muito poderosa mesmo. Mas aqui ela começou a perder poder, tá? A partir desse momento aqui, ela começou a perder poder.
certo? Segundo motivo, as leis de Deus passaram a ser questionadas. Ou seja, as leis que a igreja criava, eu posso até mudar isso aqui, gente, olha só, eu posso até mudar isso aqui. Eu nem colocaria leis de Deus, tá? Mas eu colocaria aqui, por exemplo, né, as leis da igreja, tá? Professor, Oi. por que eles colocaram lei de Deus? Pelo que eu sei, né? Não sei muito bem se era isso. Mas Não entendi nada, cara, que tu falou. Não entendi nada. Tu começou falando direitinho, depois enrolou tudo. Fala de novo. não tem as leis que eles fizeram? Não tem? Sim. Eu não vi quase nenhuma delas que tinha a ver com Deus, né? Não, assim, aí já é outra história, tá? Não vamos entrar nesse mérito agora, tá, gente? Mas, assim, é aquilo que eu falei para vocês, cada igreja tem os seus dogmas, tá? Dogmas são leis, tá? Ou seja, são regras de cada igreja. Algumas, como o Rian comentou aqui, algumas são mais parecidas ou até iguais, né? Ou até seguem 100% o que a Bíblia diz. Outras, não. A gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Não faço parte da nossa aula de agora, certo? Então, gente, as leis da igreja passaram a ser questionadas, tá? Ou seja, algumas pessoas começaram a ir contra, né? Comentar e tudo mais, certo? E aí ela perdeu algumas terras, tá? Como eu falei para vocês, se ela perdeu poder, né? Aqui em cima, ó, olha só como interliga tudo, né? Se ela perdeu algum pouco dos seus poderes, significa que ela perdeu o quê? Influência e significa que ela perdeu algumas terras, certo? Significa que ela perdeu algumas terras. Tá? Então isso aqui foi o que aconteceu com a igreja no clero, tá? Ele perdeu um pouco mais de poder. Vamos avançar. O que foi que aconteceu na nobreza? O que foi que mudou na nobreza? Olha só. Em razão dos problemas econômicos, a aristocracia, agora vocês já sabem o que é, né? É um nobre rico, teve seu poder diminuído. Muitos nobres perderam suas terras e tiveram de se mudar, né, se deslocar para as cidades ou para as cortes reais. Gente, olha só, perceba que está começando a acontecer o contrário, né? O inverso do que aconteceu antes. Se na época de Roma eles estavam fugindo da cidade para o campo, agora aconteceu o contrário. Eles estão saindo do campo, né, ou seja, dos feudos, para as cidades, certo? E lá embaixo, outros procuravam casar as filhas com burgueses ricos. Cara, olha como é interessante, gente, esse negócio. Olha só que maracutaia. Vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma filha. Eu sou um nobre, tá? Sou um nobre. Eu tenho uma filha. E aí eu percebi que os senhores feudais estão começando a ficar sem poder, os reis estão ficando sem poder. Eu digo, e agora, bicho? O que, é que eu posso fazer para me continuar com dinheiro? Lembrando, gente, que na época os casamentos não era por amor, não, tá? Não era porque o casal se gostava, estava apaixonado e ia lá e se casava. Isso não existia, não, Era certo? arranjado. Isso, era casamento arranjado. Os pais era quem. Gente, tinha noivas, mulheres, que só conheciam o marido na hora do altar, já na hora de dizer sim. Foi a primeira vez que ela viu o cara na vida ali. Né? Já era na hora do casamento mesmo. Certo? Você já só tinha ideia do que acontecia. Tá? Então, vamos imaginar esse exemplo aqui meu. Tá lá eu com a minha filha, poxa, agora, bicho, o que é que eu faço? Ninguém mais tem tanto dinheiro assim. Aí eu começo a perceber, gente, o que é um burguês? Quem são os burgueses? Comerciantes ricos. Que um comerciante que mora nos bairros, no bairro Burgos. Isso, lá nos burgos. Então, eu que não sou bobo nem nada, eu digo, oxe, vou deixar minha família pobre? Vou nada. Aí o que é que eu fazia? Chegava para um comerciante rico, né? Chegava lá para um comerciante rico, que tinha um filho solteiro e dizia, vamos fazer um acordo. A minha filha casa com a sua filha e a gente faz um acordo aqui, né? Para unificar as heranças das duas famílias, né? O dinheiro das duas famílias, né? E aí, na maioria das vezes, era assim que acontecia. Tá? Então, a nobreza, o que é que acontece aqui? Ela quase que vira uma fugitiva, né? Ela perdeu Professor, poder, começou a perder dinheiro, e aí ela começou a perder poder e dinheiro, e para não ficar, né, lascada de vez, o que é que ela faz? Ela vai lá e começa a tentar fazer alguns casamentos, né, com os burgueses ricos. Pode falar, Rian. isso me lembra agora do filme Titanic, que ele é casa com o cara pra não ficarem pobres trabalhando. Ô, Jonathan, desliga o seu áudio, Jonathan. Tá saindo muito barulho aqui, tá? Desliga o seu áudio.
Vamos lá, gente. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Lembrando que vocês podem ligar o áudio a hora que vocês quiserem, tá? Para perguntar, para tirar dúvida, mas eu acho que não ficou não, né, até aqui. Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Não. E dos camponeses? O que foi que mudou na vida dos camponeses? Vamos lá, olha o que é que diz aqui que interessante. Depois da peste negra, né, no caso, depois daquela doença toda que matou um terço, né, 25 milhões de pessoas, né? Depois da peste, das revoltas e do declínio demográfico, muitos conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão. Cara, olha que legal, gente, isso aqui. Olha que interessante isso. Muitos camponeses, eles começaram eles conseguiram a sua liberdade, finalmente, né? Depois de tanto sofrer, né? Depois de sofrer com a doença, com a peste negra, depois de perder um monte de parente, né? Finalmente eles conseguiram o quê? Algumas terras e conseguiram ser livres, né? Para conseguir arrumar uma profissão, para conseguir o seu próprio sustento, certo? Então, para os camponeses foi muito bom. E alguns outros, né? Olha o segundo ponto, então, alguns outros migraram para as cidades, tornando-se trabalhadores livres. Cara, olha que legal, mano, isso. Alguns, né, conseguiram algumas terrinhas de Nova Lima, conseguiram um terreno, né, conseguiram uma regiãozinha ali, aí botou sua plantação, botou sua colheita, né, começou a criar animais. E alguns outros, gente, olha que legal isso. E alguns outros, tá? Alguns outros decidiram, não quero mais não viver aqui no campo, não quero mais viver na fazenda, já estou cansado dessa vida, vou para a cidade. Aí ia para quê? Ia para aprender uma profissão, né? Quando fala trabalhadores livres, pessoal, são pessoas que trabalham para elas mesmas, tipo um pedreiro, um marceneiro, né? Um engraxate, uma pessoa que trabalha, uma mulher que trabalha com costura, fazendo bolo, fazendo pão na padaria, certo? Então, gente, perceba que até agora a única classe social que melhorou um pouquinho foi os camponeses, né? Porque a Igreja Católica perdeu poder e perdeu terra, os nobres perdeu poder e perdeu dinheiro, né? Perdeu poder, né? Perdeu terra também, e os camponeses foram os únicos que melhoraram até agora, certo? Bom, vamos lá para o próximo. O mundo dá volta, né, professor? O mundo dá volta. Vocês viram que eles começaram sofrendo pra caramba, né? Lá nos feudos, né? Sofrendo pra caramba, tendo que pagar um monte de imposto absurdo, né? E agora eles estão melhorando de vida. E os burgueses? Será que os burgueses melhoraram ou pioraram? A gente viu que a igreja piorou, né? A nobreza Não, piorou. o senhor falou que e casava, né? Então acho que não piorou, não. Os camponeses melhoraram. Vamos ver aqui. Pode falar, Emanuel? Ô, professor, mas só disseram que os camponeses, eles foram para que cidade? Para Roma de novo ou para outras? Não, para os burgos, cara, para os burgos. Lembre dos burgos. Os burgos não eram cidades? Tu tá lembrado? Que os burgos eram feirinhas que viraram bairros comerciais e começaram a se juntar e ficar tão grande que viraram bairros, chamado de burgos. Então, eles foram... É porque muitas pessoas migraram para os burgos, daí ficou muita pouca gente dentro do feudo. Aí ficou mais perigoso dentro do feudo do que nos burgos. É por isso que eles migraram para os burgos. Exatamente, exatamente. Bem lembrado. Professor, você falou que eles não ficavam casando, né? Por esse arranjado, né? Casamento arranjado, né? O senhor falou que eles passam do dinheiro, né? Então acho que os burgueses estão de boa, acho, com o dinheiro. Vamos ver aqui. Olha o primeiro ponto. Em geral, ou seja, não é todos, tá? Mas em geral, o grupo, olha só, o grupo mais favorecido, ou seja, a gente já viu aqui na primeira linha que quem mais se beneficiou foram os burgueses. Foram a galera que mais melhorou de vida. Por quê? Pois, apesar das dificuldades, muitos burgueses compraram terra dos nobres. Gente, já imaginou o que é isso? Imagine que alguém, sei lá, imagina a rainha da Inglaterra. Vamos dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Imagina a rainha da Inglaterra, né? Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra. Agora imagina um cara que começou numa bodeguinha de esquina, começou a vender, ficar rico, colocou um supermercado, depois colocou um hipermercado, depois começou a crescer, colocar empresa em tudo que era lugar. E imagina que esse cara que começou com o mercadinho ficou mais poderoso do que a rainha. Gente, foi exatamente o que aconteceu aqui. Os burgueses, lembrem que os burgueses começaram na feirinha. Estão lembrados disso? Do que eu falei para vocês? Os burgueses começaram naquelas feirinhas, né, escondido de madrugada. E agora eles estavam mais poderosos do que os nobres. Eles estavam tão ricos
que eles conseguiram comprar terras, ou seja, comprar propriedades. Gente, tem relatos da época que dizem que os nobres, que os burgueses chegaram a comprar feudos inteiros. Já imaginou, cara, o cara chegar assim, olha, vou comprar o seu feudo inteiro, de uma vez só. Não quero um terreno não, quero um feudo todo. Né? Tipo hoje em dia, o cara chegar e dizer, vou comprar sua fazenda todinha. Diga aí, isso não é muito dinheiro, não é muito poder, né? E no segundo ponto, diz assim, gente, passaram a participar e a influenciar cada vez mais, né, cada vez mais do governo das cidades e da administração real. Em outras palavras, gente, os burgueses ficaram poderosos. Eu vou até colocar aqui, vou até escrever aqui para vocês poderem se ligar perfeitamente isso aqui. Então, os burgueses ficaram poderosos tanto na economia, tá? Tanto na economia, como também na política, tá? Isso aqui vocês não podem esquecer. Então, basicamente, pessoal, eles passaram a influenciar, né? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Eles passaram a influenciar tanto a economia quanto a política. Então, eles ficaram muito, 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 muito poderosos, certo? Então, inegavelmente, a galera que mais melhorou de vida, né? Que mais influenciou a vida de todo mundo, foram os burgueses. Certo? Então, esse aqui é o nosso último slide. Então, vamos só revisar aqui, ó, o que foi que mudou. O clero ficou pior, porque perdeu o poder, né? As pessoas começaram a questionar eles. A nobreza ficou pior, porque ela perdeu o poder, perdeu o prestígio, perdeu terras, né? E para poder não morrer de fome, começaram a meio que quase que vender as filhas, né? Fazer casamento, né? Fazer acordos de casamento. Os camponeses melhoraram a vida deles, porque eles começaram a se livraram, né, da servidão, eram pessoas livres, começaram alguns foram para as cidades, aprender algumas profissões e viver melhor. E, cara, os burgueses foram os que mais melhoraram, porque ficaram muito ricos, chegando até o ponto de comprar feudos inteiros, né, comprar terras, né, ficaram muito poderosos, né? E aí, justamente por isso que eles passaram a ficar tão influentes, né, tão fortes assim, tanto na economia como na política. Beleza, pessoal? Então é isso. Encerramos agora definitivamente nosso último conteúdo do ano, tá? Encerramos aqui sobre todos os 1000 anos de feudalismo, né? E espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um dos assuntos que eu mais gosto da aula, feudalismo, um dos assuntos que eu mais gosto. E é isso, cara. Tá? Então, a partir da próxima semana, como eu já falei para vocês, nós vamos fazer uma revisão na terça-feira. Vamos fazer uma revisão. A gente vai fazer uma revisãozinha sobre o feudalismo, de uma maneira geral, e na quinta-feira a gente faz uma revisão, na quarta-feira a gente faz uma revisão do assunto de arte, beleza?